Ai, ai. Ai, ai. Fala aí, galera. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Vieira Matemática, um canal que eu criei para poder falar sobre e resolver questões de matemática. Como eu disse, majoritariamente focado em questões de concurso público. E isso, né? E quem é Gabriel Vieira? Eu sou Gabriel Vieira, esse que vos fala, ó. Também é canal de português também, ó. Que esse que vos fala, ó. Começou o autismo batendo forte. Enfim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e essa nova série, né? Quer dizer, dando prosseguimento a essa nova série, né, de vídeos, né, do canal, né? No caso, são bizus, né, de porcentagem, né? Dicas de porcentagem, né? Para você resolver questões de maneira mais rápida, né? Mais eficiente, né? Mais eficaz, né? Dicas bisuradas, né? Que fogem da forma tradicional, que é justamente para você evitar perder muito tempo em questões, ainda mais questões de concurso, né? Que você tem um tempo ali bem delimitado para cada questão, né? Justamente porque existe um volume, uma quantidade de questões assim que você tem que resolver num tempo ali bem delimitado. Mas enfim, então dando prosseguimento, né, esses bizus, né, de matemática, né, eu resolvi duas questões já, né? Tem dois vídeos aí já, né, bem tranquilos que eu expliquei, né, a diferença entre a forma tradicional, a forma bisurada, a forma que eu, né, acredito que é bem mais eficiente para poder resolver questões, esse tipo de questões é a forma que eu resolvo as questões, né? E é isso, guerreiros e guerreiras, né? Sejam bem-vindos e vamos para o terceiro vídeo, né, dessa nova série, né? Também focado, né, nesses mesmos macetes, né? Então espero que seja útil para você. Então, se for útil para vocês, sintam-se ou não, enfim, sintam-se livres para comentar, deixar suas críticas, sugestões nos comentários, beleza? Vamos que vamos, que eu já falei pra caraca. Vamos à questão. Dá um zoom aí, estagiário. 1.2 tá bom, deixa eu botar aqui 1.1. Vamos lá. Aí, mexendo o brilho. Vamos lá. Mais uma questão aí do Enem 2018. Na segunda essa lista aqui. Na verdade, eu estou resolvendo as listas que a minha professora de matemática financeira, né? Ela passou pra gente no curso de administração. E aí eu tô resolvendo agora a lista de porcentagem, lista B, que são só 5 questões de concurso. Talvez eu resolva a lista A, que é a lista bem mais didática, ela vai aumentando o nível de dificuldade. Entendeu? Tem questões bem bobinhas, bem tranquilas, e depois vou aumentando questões um pouco mais complexas. Que são boas, eu gosto, achei bem interessante. Gostei muito de resolver essas listas. Vamos lá. Então, terceira questão do Enem 2018. E vamos lá. Ela diz assim: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamada LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Aí tem um quadro que eu deveria ter feito esse quadro para poder ilustrar a ideia. Entendeu? Mas vamos continuar com a questão. Aí, no lado da taxa de LDL por miligrama por decilitro, aí você tem 5 classificações: ótima, próxima de ótima, limite, alta, muito alta. E do outro lado você tem as faixas, né, que correspondem a cada classificação, né? Aí segue o problema. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é: letra A, ótima; letra B, próxima de ótima; letra C, limite; letra D, alta; letra E, muito alta. Questãozinha bem tranquila,
Bem tranquila aquela questão também para não zerar. Então vou tentar fazer a tabelinha aqui rapidinho, só para vocês vocês não se perderem. Então aqui de um lado você tem que a taxa, taxa de LDL. Vai ficar torto mesmo, é isso aí. Eita, ficou muito... Vamos botar pra cá. Por mililitro, não é isso? Miligrama por decilitro. Beleza? Aqui você tem a classificação ótima, próxima de ótima, vou botar P de ótima, vou botar próxima de ótima, limite, beleza, alto, muito alto. Porque não vai dar espaço aqui não. E aqui desse lado você tem as correspondências. Então desse lado aqui você tem menor, vou botar pra cá, menor do que 100, de 100 a 129. Deveria ter preparado isso aqui antes, hein? Vamos, calma, cara, fica tranquilo aí, vem comigo. De 130 a 159, é bom que dá tempo de vocês resolverem a questão. De 160 a 189. Vem comigo, cara, vem comigo, vamos que vamos. 190 ou mais. Beleza? Então aqui são as classificações correspondentes. Aqui é a taxa de LDL por miligrama por decilitro. Então, ótima, menor do que 100. Próxima de ótima, falta um acento aqui. De 100 a 129. Limite de 130 a 159. Alta de 160 a 189. Muito alto, 190 ou mais. E aí, você tem um paciente, como a questão fala, ele fez um exame do colesterol ruim e detectou 280 mg por decilitro no sangue do cara, né, do paciente. E aí ele foi seguindo recomendações médicas, né? O que aconteceu? Foram feitas reduções sucessivas. Então, primeiro ele tinha 280 mg por decilitro. Depois que ele fez o primeiro exame, realizou o exame e logo após o primeiro mês a taxa de LDL reduziu 25%. Entendeu? Ele seguindo depois, né, que ele fez o primeiro exame, depois seguindo as recomendações médicas e tal, se alimentando melhor, mudando a alimentação, começou a puxar ferro, ficar no shape, pai, correr, aí reduziu, esses 280 foram reduzidos 25% de 280. E aí no mês seguinte, no segundo mês, ele realizou um novo exame, e aí ele constatou mais uma redução de 20%. Só que foi 20% de quê? De 280 ou 20% da redução da redução? Vamos lá, vamos por parte. O início, ele tinha 280 miligramas por decilitro, beleza? É isso que ele tinha no início, 280. E aí, vamos lá. No primeiro mês de redução, %25%. Dá pra fazer isso, essa questão de várias formas diferentes, né? Dá até pra fazer da forma mesurada, mas eu vou fazer da forma tradicional aqui. Eu acredito que nesse caso é mais prático. Até para explicar, para exemplificar. Então, no primeiro mês, ele teve uma redução de 25%. Ou seja, foi 25% de quem? Desse cara aqui. Você tá entendendo? É como se eu tivesse... Quando você... Perdão. Quando você reduz 25% de alguma coisa, é como se você pegasse... Você divide
Eita, quando você reduz 25% de uma unidade, é a mesma forma de você pegar essa unidade e dividir por 1/4, porque 25 sobre 100, simplificando em fração, vai dar 1/4. Então você vai pegar essa unidade e vai dividir por 4. Você vai achar 25%, beleza? E aí, não acabou, porque você vai reduzir 25% dessa unidade, ou seja, você vai pegar o 25% desse cara, que aí você reduzindo por 4, se eu não me engano, dá 70, né, de cabeça? Não é isso? 70. E aí você vai reduzir desse cara, porque 70 corresponde a 25%. Se você tirar... É isso que ele tá falando. Você vai reduzir 25 desse cara, que era o valor inicial. E você vai pegar e vai dar 210. Beleza? Eu vou montar a continha aqui, mas segue o raciocínio. É só para você entender. Quando eu quero uma 25% de redução de um valor, eu vou pegar a porcentagem que corresponde ao todo, ou seja, 25% desse valor, e depois eu vou retirar desse valor. Entendeu? Essa é a forma mais tradicional. Ou se você for mais sagaz, você vai entender que se eu tirar 25% de um valor, eu vou ficar com 75%. Beleza? E aí tem aquelas formas mais práticas, né? Formas mais práticas, né? Você pode pegar esse valor e multiplicar por 0,75, né? Ou por 3/4, né? E aí você já acha o valor reduzido, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir essa parte aqui que eu creio que é mais didática. Essa forma de solucionar que eu creio que é mais didática. Vamos lá. 280. Beleza? Dá um zoom aí, estagiário. Para 1.3 aqui, 1.2 tá bom, vai. 1.2. 280. Essa era a taxa de colesterol inicial. E aí, ocorreu o quê? Uma redução, cara. Então foi tirado desse valor 25% desse valor. Entendeu? Porque é uma redução de 20%, 25% do valor inicial. Então é 280 menos 25%. Beleza? De quem? De 280. Pegou o bizu? Entendeu? E quanto é que dá isso, professor? Eu não sei fazer. Como é que faz isso aí, cara? Eu não sei, me ajuda aí. Calma, cara, fica tranquilo aí, respira fundo aí. Clínicas Boston Medical Group. Vem comigo. Escrever isso, vou reescrever essa expressão de outra forma. Eu geralmente gosto de trabalhar com fração, mas se você quiser usar decimal, beleza. 25% é a mesma coisa que eu escrever o quê? 25 sobre 100. 25%, 25 sobre 100. E aí quando você tira 25% de um valor, é a mesma coisa de eu pegar esse valor, entendeu? E multiplicar. Entendeu? Pela fração ou a porcentagem correspondente. Entendeu? Pronto. E aí como é que você multiplica isso aqui? Como é que você resolve isso aqui? Primeiro você simplifica, como eu falei, 25 por 100, divide por 25, 100 dá 4, 25 por 25 dá 1. Beleza? E aí como é que você faz isso? 1/4 vezes 280. É só você multiplicar 280 vezes 1 dá 280, depois você divide por 4. Beleza? Vai dar isso aí. Mas você não esquece esse cara aqui não, 280. 280 menos esse cara aqui todo. 280 menos 25% de 280. Porque eu quero tirar 25% de 280 de 280. Entendeu? Porque teve uma redução de 25% desse cara. Você tá entendendo? Você teve uma redução de 25%, mas é 25% desse cara. Eu tirei 25% desse cara. Entendeu? Então, 25% de 280, entendeu? Foi retirado de 280. Entendeu? Vamos lá. E aí você repete aqui, vai dar 280 menos 280 vezes 1, 280 sobre 4. Entendeu? Resolve esse cara aqui. Quanto é que dá isso aí? 280 por 4? 70, não? E aí você joga aqui, vai ficar 280 menos 70. Beleza? Quanto é que dá isso aí? 210. Opa, beleza. Matei. Então, quando eu tirei 25%, quando eu tirei 25% de 280, ou seja, eu achei 210. Entendeu? Então, 25% de 280
é 70. Aí eu tirei 70 de 280. Aí eu achei 75%. Isso aqui corresponde a 75% de 280. Então primeiro eu tirei 25% de 280. Achei 210. Beleza? Acho que deu pra ir, né? Vamos lá. E aí, no segundo mês, teve uma outra redução. Uma redução de 25%. Só que agora a redução é sobre esse valor aqui, ó. Entendeu? Ao final do primeiro mês. Você tá entendendo? Então, no segundo mês, o que aconteceu? Segundo mês de redução. De 20%. Beleza? Agora é 20% desse cara aqui, ó. Beleza? Então só seguir o mesmo princípio. Entendeu? É 20% desse cara aqui. Então você vai pegar o 210, vai subtrair o que dele? 20%. Mas quanto é 20% de 210? Mesma coisa. 20% de 210. Beleza? É isso. Eu gosto de trabalhar em fração, como eu disse. 210 menos 20 sobre 100. Não esquece o parênteses. Apesar que é multiplicação. Então, multiplicação e divisão você sempre faz primeiro do que a subtração e a adição. Né? Você aprendeu lá na terceira série com a tia Vera. Beleza? Simplifica esse cara com esse cara. Aqui dá 1, aqui dá 5. Beleza? Tô sendo bem didático, cara. Eu espero, né? E isso aqui vai dar 210 menos 210 vezes 1 sobre 5. Beleza? Entendeu? Tranquilo, tranquilo, didático. E aí, no final, você tem esse cara aqui, ó. 210 menos 42. Só se dividir esse cara aqui, se simplifica. Entendeu? Na dúvida, monta a questão. Monta a questão não, monta a conta. Você faz 210 dividido por 5. Pode só montar, cara. Não tem problema nenhum. Se você quiser, eu faço montar aqui pra você sem problema nenhum. Não tenha vergonha. Tá com dúvida na prova? Você monta. Eu sei que é uma continha boba, né? Dá pra fazer com calculadora, em casa e tal, mas na prova, cara, não tenha vergonha. Saca? Porque, de novo, você fica nervoso, várias questões que você tem que resolver e tal. E aí já aconteceu comigo, acontece comigo várias vezes. Eu fico inseguro de fazer contas de subtração, de soma, você tá entendendo? Divisão, multiplicação, contas pequenas. Por exemplo, igual essa conta aqui, saca? E aí eu travo, fico nervoso, pô, saca? São questões que são contas que dá pra resolver de cabeça tranquilamente, saca? Assim, se você não tiver num ambiente ali tenso de prova, né? E aí na prova você às vezes acaba ficando inseguro por questões bobas, saca? Com continhas bobas. Mas na dúvida, não tenha vergonha. É você e você na hora da prova. Vai e faz a conta, cara. 21 por 5. 4. Sobrou 1. 10. 2. Acabou. Aí, show? Se eu não conseguir fazer isso aqui de cabeça, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A hora de errar é na hora do exercício mesmo. Você tá entendendo? E é isso aí, cara. Quando você tira 210 de 42, você também, se quiser, você pode montar a conta, não tem problema nenhum. Vai dar 168. Beleza? E aí, a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Segunda tabela. Onde o 168, 68 miligramas por decilitro se encaixa. Quase que não se encaixou na folha aqui. Beleza? Qual é a resposta? Aí você olha a tabelinha. Deu 168, não deu? Resultado final. Veja, vamos ver onde é que o 168 se encaixa. O 168 se encaixa aqui? Não, O 168 se encaixa aqui? não, Aqui? não. Aqui? É. Entre 160 e 189. Ou seja, o colesterol desse amigo aí tá o quê? Alto. A taxa tá alta. Beleza? Então é alta. Se encaixa em alta. Beleza? É igual a 160 a 189.
Beleza? É isso aí. Qual é a resposta, professor? Letra D de Deus. Letra D, galera. Letra D de Deus. Beleza? É a mesma coisa, ó. Faz aí bonitinho pra você colocar na geladeira da sua mãe. Sacou? Você impressionar as visitas aí, ó. Olha que bonito. Olha que bonito. Ai, professor, essa questão foi muito fácil. Pô, você se estendeu demais. Eu resolvi essa questão em 1 minuto, porque eu sou brabo. Tá bom, cara. Calma, fica tranquilo. Tem questões mais difíceis aí no futuro próximo. Risada do Saga de Gêmeos aí. Pra quem teve infância. Aí, ó. Galera aí dos anos 2000 que cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco vai pegar a referência. É, professor, tá batendo muito bem na cabeça, não, hein, professor? Beleza, senhores. Então, essa daí foi a resolução. Confesso que eu tô um tempinho aí sem gravar, tô meio travado. Mas é isso, cara. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem, beleza? É isso, questão simples para não zerar. Poderia ter sido feito de outra forma? Sim. Igual aqui, ó. Como eu falei, eu fui fazendo redução sucessiva. Então eu peguei o valor total, né, inicial e tirei 25% desse valor. Né? Eu calculei 25% desse valor e retirei esses 25% do valor total. E achei a parte que sobra. Ah, eu poderia ter feito, por exemplo, se eu tiro 25% de valor, eu fico com 75% desse valor. Então eu poderia, em vez de eu multiplicar esse valor, eu já poderia ter, quer dizer, minto. Se eu tiro 25% de um valor, eu sobra 75% desse valor. Eu poderia ter pego esse valor simplesmente, né, e multiplicado por 75 sobre 100, ou 0,75, e eu acharia o valor que sobra. Sim, também dá para fazer. Você poderia colocar 75 sobre 100 e multiplicar por 280, você vai achar 210. Beleza? E aqui você poderia fazer a mesma coisa, 210, né, vezes 210 vezes o quê? Se você tira 20% de um valor, você sobra 80%. Então você faria 80 sobre 100 vezes 210, você acharia 168. Entendeu? E aí você poderia usar o método bisurado também, né, que é das porcentagens lá, que eu falo, que é bom você ter na mente, né, 100%, 10 e 1%, que aí você acha todas as outras porcentagens. Entendeu? Então, sei lá, vamos lá. Retirou 25% de 280? Pô, quanto é 10% de 280? 10% de 280 é 28. Se 28 é 10% de 280, quanto é 5%? 5% é 28 por 2, é 14. Entendeu? 25% é o quê? É 28 mais 28 mais 14. Você tá entendendo? E aí, se somar, 70. Você tá entendendo? Aí, talvez, para essa aqui, por isso que eu não quis resolver para essa questão. Porque eu creio que fica mais. Como tem vários passos, várias reduções sucessivas, né? Até para não errar ou cometer algum erro, eu geralmente eu prefiro fazer assim, ainda mais transformar para fração, né? E por ser e também me ajuda, entendeu? Porque me ajuda eu resolver dessa forma, por exemplo, eu pegar o total e reduzir a porcentagem do total, assim, passo a passo. Então eu pego o valor total, calculo a porcentagem que vai ser reduzida do total e depois eu subtraio do valor inicial, do valor total, que me ajuda, entendeu? Para mim é mais prático, mas você também pode resolver como eu falei, né? Tira 25% do total, sobra 75, pega esse total, né, o total inicial, e multiplica por 75 sobre 100, dá no mesmo, entendeu? Só que assim me ajuda, né, me ajuda a visualizar melhor a questão. E aí, de novo, justamente por ser essa questão de redução sucessivas, né, uma redução sobre uma redução anterior, eu prefiro fazer dessa forma, em vez de usar aquela forma mesurada, mas dá para resolver também. Enfim, eu estou só me estendendo uma questão bem tranquila, questão para não zerar. Eu espero que você tenha pegado aí o bizu e não erre. Questão tranquila, beleza? Questão de porcentagem, questão bem leve. Valeu, senhores. Isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Bons estudos, boa sorte aí no que você esteja se propondo a fazer, né? Com esses conhecimentos de matemática, né? E é isso. Eu fiquei com Deus, bons estudos, nos vemos nos próximos vídeos.
Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só deixar nos comentários, entendeu? Que eu irei respondê-los. Ó, português de novo, ó, que bonito. É Lula do pronome oblíquo. Valeu, senhores. Fiquem com Deus, bons estudos e metam bronca. Não desistam, corram atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, beleza? Vamos que vamos. Uma aprovação. Valeu, fiquem com Deus, bons estudos e tchau! Fui!